O xCloud tem crescido intensamente nos últimos tempos e o Phil Spencer falou sobre isso, incluindo os dispositivos que mais consomem xCloud no mundo. E vai surpreender essa lista porque o mobile, né, o celular, né, smartphone não é o primeiro da lista, aliás, não tá nem entre os top 3 da lista. Estranho, né? Fica aí, deixa o like, se inscreve para continuar acompanhando novidades sobre cloud gaming e vamos lá conferir isso daí. Bom, então trouxemos recentemente a notícia, né, que saiu inclusive no portal do Windows Central, né, do Jez Corden, e ele trouxe algumas informações bem relevantes aqui para o público de cloud game, né, que é o uso do xCloud, né, e ele é dominado por Xbox One e Smart TVs, conforme vocês estão vendo na tela, né. Então Xbox One consoles, Smart TVs e Windows PC são o top 3 de dispositivos que mais consomem xCloud no mundo, né? Obviamente essa lista aqui é mundial, não é do Brasil especificamente. Pode ser que ela mude de região para região, né? Pode ser que no Brasil as pessoas consumam mais no smartphone, no celular, né? Mas essa lista aqui é oficial da Microsoft, né? Só que no mundo todo. Então no mundo todo as pessoas consomem mais no console Xbox One por um motivo específico, né, principalmente, que é a não existência de alguns jogos, né, lançamentos no console Xbox One, né? Vários jogos agora estão sendo lançados apenas para Xbox Series X e S, e aí as pessoas que têm Xbox One acabam conseguindo jogar esses jogos através do xCloud, né, do Xbox Cloud Gaming. Não só isso, né, o Xbox One também teve vários fabricados com 500 GB, né, vários modelos com 500 GB e teve também com 1 TB, né. E aí as pessoas que tinham pouco espaço ou tem pouco espaço nesses dispositivos, né, no Xbox One, acabam optando pela nuvem para não precisar ficar baixando e desinstalando jogos para poder instalar outros, né? Clica ali, joga pela nuvem, é uma praticidade muito maior quando não tem filas, obviamente. Nas Smart TVs é a mesma coisa, né, cara? É uma facilidade muito grande, o aplicativo está disponível, né, na TV Samsung hoje, futuramente na LG, já foi confirmado, né? Deve chegar ainda esse ano. E é muito fácil, né, você abrir ali o seu jogo, também quando não tem filas, né? A gente espera que isso seja resolvido, mas enquanto tem filas fica mais difícil ter essa experiência de praticidade, né? Futuramente, talvez a gente discuta mais sobre quais jogos vão chegar no serviço, outros tipos de recursos e não infraestrutura em si, né? Porque todos os serviços têm passado por essas dificuldades de filas, né? Boosteroid, xCloud, até o GeForce Now no passado. Agora o GeForce Now tem mais limitações, o que é ruim, né? Mas tem enfrentado menos filas também devido a essas limitações, provavelmente. E aqui é interessante mostrar também que o Xbox One aqui e o Xbox Series X e S, eles estão com um gráfico bem grande, né? Então, deixa eu tirar o zoom aqui. Se você observar aqui, ó, esse quadradinho aqui é o do Xbox One e esse quadradinho aqui é do Xbox Series X. Se juntar os dois aqui, eles dão praticamente metade do gráfico. Olha que loucura! Metade do gráfico é apenas consoles consumindo cloud gaming. Isso acende até um certo alerta, né? Porque muitas pessoas, incluindo eu mesmo aqui no canal, achava que os usuários do mobile seriam os maiores, os top 1 usuários de cloud gaming, principalmente do xCloud, né? Falando sobre xCloud, mas não é bem assim, né? Xbox One console e Xbox Series X dominam essa existência do cloud gaming e talvez aí, né, falando agora sobre Xbox Series X, seja justamente pela praticidade, porque não é todo o país que tem fila, aqui é um gráfico global, né, e no Brasil a gente tem muitas filas e tal, mas nos Estados Unidos, por exemplo, é 0 filas ou praticamente 0, então se for somar todos os usuários do mundo, né, muitos usuários já nem enfrentam mais filas no xCloud, e aí existe aquele negócio que eu tava falando da praticidade, você pegar o teu Xbox Series X e S e também clicar ali e executar os jogos que estão disponíveis no xCloud. Hoje tem uma diferença entre os dois, né? Graficamente, né? Se você tiver um Xbox Series X e S e você quiser jogar na nuvem através deles, você vai sentir uma diferença gráfica, né? Uma qualidade de imagem muito grande, apesar do jogo em si tá rodando lá no Xbox Series X ou S lá na nuvem, a imagem que chega para você não é a mesma imagem, a mesma qualidade que você
jogaria localmente, né? Baixando o jogo localmente, mas aí pesa muitas vezes a praticidade, né? De você clicar no jogo e jogar, ao invés de ter ali todo aquele trabalho de ficar baixando, desinstalando o jogo que está ocupando espaço, todo aquele processo. Então no futuro talvez a gente discuta somente isso, né, cara? A facilidade, né, do cloud gaming, né, praticidade, né, aplicativo disponível na geladeira, né, cara, no futuro talvez seja isso. Hoje a gente tem discutido muito sobre filas e infraestrutura, isso é um fato. E aqui vai a notícia, né, então é do Windows Central, publicado aqui por Jez Corden, né, o jornalista famoso aí, e o Phil Spencer comentou que são literalmente dezenas de milhões de horas jogadas em cloud gaming, né? Um crescimento dramático do Xbox Cloud Gaming, gráficos de uso por dispositivos, como a gente falou. Na matéria, então, eles colocaram aqui a entrevista do Phil Spencer, né? Recentemente forneceu ao eJustine, acho que é assim o nome, o líder do Xbox. Phil Spencer descreveu para onde a plataforma está indo e o desempenho do Xbox Cloud Gaming nos últimos meses. Tendemos sempre a seguir onde vemos as pessoas jogando. É incrível ver o número de pessoas que agora jogam Xbox pela nuvem. São literalmente dezenas de milhões de horas por mês e o número está crescendo drasticamente. E aí ele menciona aqui, né, que ontem a Microsoft compartilhou através desse perfil Welfare JBP uma sessão recente da GDC, né, sobre o Xbox Cloud Gaming. A GDC, a conferência para desenvolvedores lá da Microsoft, né, onde eles trouxeram algumas novidades e a gente trouxe cobertura aqui no canal. Mas esse gráfico não estava lá, não foi publicado na época, né, mas agora eles trouxeram aqui. Então, surpreendentemente, como eu falei, o Xbox One é o que mais usa, já que cada vez mais jogos substituem as versões nativas do Xbox One pelo Xbox Series X e S e pelo streaming na nuvem do Xbox One. Logo atrás, então, as Smart TVs, a linha moderna Samsung já conta com o aplicativo. E, surpreendentemente, os smartphones estão em baixa, né, segundo o jornalista aqui, e é onde eu acho que muitos esperam mais uso. Inclusive eu achava isso, né? Acho que a realidade é que smartphones e controles por toque não proporcionam uma ótima experiência devido ao tamanho da tela. Realmente, cara, eu também acho isso, né? Eu não gosto, né, falar real aqui, eu não gosto de jogar no celular. Eu sei que muitas pessoas jogam, se acostumaram e acham ótimo, mas eu não gosto, né? Eu acho muito pequena a tela, eu uso óculos, não sei se isso é uma desculpa, mas me incomoda jogar no celular, eu não acho legal. Mas aí vai de cada um, né? De cada experiência e talvez muitas pessoas pensem como eu também, por isso os celulares estão aqui com uma quantidade bem menor de jogadores. A maioria dos jogos é projetado simplesmente para TVs, com câmeras com zoom reduzido e fontes menores. Na palestra GDC, a Microsoft explicou uma variedade de novas maneiras pelas quais os desenvolvedores do Xbox podem aproveitar os jogos em nuvem, incluindo interface de usuário com reconhecimento de nuvem para dimensionamento em telas menores, desbloqueio de proporção 16:9 para adaptar mais tamanhos de tela e muito mais. Teve várias novidades realmente para os desenvolvedores, né? Porque aí os desenvolvedores trazendo jogos do jeito que eles, que o xCloud está possibilitando, né, com todas essas tecnologias aí possíveis, e os desenvolvedores sabendo disso, eles já trazem, já desenvolvem os jogos com essa capacidade. É isso que foi apresentado na GDC e isso que veremos aí ao longo dos próximos anos e meses, né? Mais jogos tendo uma capacidade melhor de proporção de tela, né? Se adaptando a qualquer tipo de tela. E essa pesquisa também ajuda a Microsoft a trazer mais dispositivos para o cloud game, né? Se o mobile está fora, eles vão pesquisar o porquê que o mobile está fora, né? Por que as pessoas estão jogando menos no celular, né, cloud gaming, mais no console, e vão investir mais talvez nessa plataforma, né, nesse jeito de jogar. Ou se eles entenderem que não, né, que as pessoas não querem jogar no celular, talvez eles até possam focar mais na experiência do console, do cloud game, né, do PC, outras experiências. Então comenta o que você achou sobre essa novidade aqui, sobre essas informações, se você foi surpreendido por por esses dispositivos aqui, né,
o console consumindo maior parte aqui do cloud game, né, do xCloud. Em qual dispositivo você joga também, quero saber. Comenta aí, deixa nos comentários. Vamos fazer uma enquete aqui nos comentários para eu saber se no Brasil é mais mobile, mais consoles, mais Smart TV, onde vocês jogam de fato aqui no canal, né? O público aqui do canal. Deixa o like, se inscreve para continuar acompanhando novidades sobre cloud gaming e até a próxima.